Seja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram os pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestres. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior entre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Glória a vós, Cristo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, e a intercessão de São José. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, acabamos de ouvir palavras muito fortes. O profeta Isaías, no capítulo 1, ele fala em nome de Deus, comparando o povo de Deus, não é? Há duas cidades terríveis que foram destruídas por Deus, Sodoma e Gomorra. Principalmente ele se dirige aos magistrados, às pessoas importantes, às pessoas que decidem sobre a vida das outras. Porque quem há muito foi dado, muito mais será cobrado. Por isso, meus irmãos, o conselho para eles e também para nós: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossas ações da minha frente. Deus deseja não a morte do pecador, como já ouvimos tantas vezes nessa Santa Quaresma, mas Ele deseja que nós nos convertamos e vivamos na sua presença. Mas não podemos conviver com o pecado, especialmente determinados pecados que clamam a justiça de Deus. E nós precisamos então ter coragem nessa Quaresma, de ser uma Quaresma de conversão, de deixar de fazer o mal, mas não só evitar o pecado, fazer o bem. Fazer o bem, porque se a gente vive, imagina um time que só vive na defesa, imagine você que só vive se defendendo do pecado. Você tem que defender do pecado, sim, mas você tem que fazer o bem. O time que não vai para o ataque, não faz o gol, no máximo que pode acontecer é um empate. Vai viver a vida toda de empate? Vai viver a vida toda se defendendo? Tem que se defender do pecado, mas tem que fazer o bem. Substituir
o mal pelo bem, substituir os vícios pelas virtudes, especialmente aqueles vícios que mais nos separam de Deus. Quais são eles? O orgulho, a vaidade. Às vezes a gente não liga muito. É difícil alguém confessar que é uma pessoa vaidosa, que é uma pessoa arrogante, orgulhosa, dominadora. Quantas vezes a mãe, por um lado tão boa, mas por outro, ela não consegue perceber que ela quer dominar a vida da outra pessoa, do filho, da filha, com boa vontade, mas de boa vontade o inferno está cheio. Muitas vezes a gente quer viver pelo outro, ou quer que o outro siga aquilo que a gente acha que é certo, e não pode. O amor tem que deixar livre, tem que corrigir, ajudar, iluminar, mas a decisão é sempre da pessoa. Precisamos reconhecer: eu sou uma pessoa dominadora, eu quero sempre que a minha opinião prevaleça. Isso é um pecado sério, é um pecado que atrapalha muito as nossas convivências. Por exemplo, no casamento: meu esposo, minha mulher, tão difícil. E você? Primeira coisa, ser muito sincero: por que você escolheu essa pessoa? Porque ela não é assim de hoje. Você não conseguiu perceber determinadas coisas porque você só queria ver o que você queria. Então perceba que existe também um pouco de egoísmo, existe também uma intolerância em você. Já tem suas marcas, e cada um, quando um casamento se acaba, os dois têm que perceber: foi um fracasso dos dois, não é? Então, humildade, confessar o nosso pecado, começar com uma mudança. Sou eu que tenho que mudar. Como é difícil isso, admitir: eu preciso mudar. Outro pecado que o Evangelho chama a atenção é a incoerência. Coerência religiosa, das autoridades religiosas. Todos nós que estamos sacerdotes, principalmente bispos, até o Papa, como homem, não como chefe da igreja, como vigário de Cristo, quando ele fala ex cathedra de fé e costumes, ele tem a infalibilidade, porque senão ele estava ensinando erro e o Espírito Santo não seria a alma da igreja. Jesus disse que jamais o poder do inferno prevalecerá, mas enquanto homem, até o Papa é pecador. Quantas vezes a igreja pediu perdão? Nós temos visto o exemplo tão lindo do Papa Francisco de reconhecer seus erros, suas dificuldades. Por exemplo, dificuldade de viver sozinho. Ele disse: se eu ficar aqui no quarto sozinho com o Papa, eu vou adoecer. Então foi lá para... Vocês viram a entrevista dele. É uma pessoa que reconhece sua humanidade, sua dificuldade. Cada um tem as suas dificuldades. Porque às vezes a pessoa diz... Eu já ouvi gente dizer assim: a comunidade é tão boa a espiritualidade, mas as pessoas... E você? Você acha que você está pronto? Você é uma bênção? Olhe para a sua vida com humildade, perceba que talvez a comunidade, o que falta em você, tem na comunidade sobrando, não é? E você, por isso que muitas vezes você não consegue aceitar determinadas coisas, porque isso está dentro de você, isso já vem da família. Então são essas incoerências, tanto daqueles que estão mais à frente, como também daqueles, né? Quem aqui não está à frente de alguma coisa? Quem é pai e mãe? A gente tem que obedecer quando eles falam, porque eles têm autoridade, não é? Mas a gente não deve fazer o que eles fazem, porque nós não estamos aqui por homens, por pessoas, estamos aqui por Deus. Enquanto a pessoa ensina o Evangelho, ou enquanto o pai e a mãe querem educar, ensinar o que é certo e errado, tem que ter obediência. Mas, por exemplo, o pai e a mãe manda você pecar, manda você se afastar da igreja, vá para a festa. Quantos pais pegam um filho e dizem: vou levar para um prostíbulo, porque meu filho tem que ser homem. O filho tem que obedecer ao pai? Não precisa obedecer ao pai. Por quê? Porque o pai está ensinando o filho o pecado. Você tem que dizer: pai, eu sou homem, não preciso provar nada do Senhor, eu espero a mulher que Deus tem para mim. Hoje, quantos filhos ensinam os pais? Não é? Quantos filhos estão
mais perto de Deus, estão buscando mais a Deus que os pais, não é? Então os pais também, nós autoridades, quando a gente se converte, por exemplo, eu digo a vocês, o bem que a comunidade me faz, eu já testemunho isso, é muito grande, não é? A gente se doa, não é? Mas não vem só aqui doar-se, a gente recebe muito, não é? O ensinamento, a oração, a paciência que eu tenho tão pouca, não é? Tem que aprender a ser mais tolerante, não é? Então, estamos sempre aprendendo, não só ter essa arrogância de querer ensinar, de se achar pronto, não se chamar de mestre, não querer ser sempre o pai, não é? Não querer ser sempre o guia, estar à frente, mas ter humildade. Quem está à nossa frente é Cristo, o exemplo máximo é Cristo, e todos os que se aproximaram nesta terra mais que Cristo, depois de mortos, que enquanto está vivo, pode o quê? Cair. A igreja não canoniza ninguém vivo, e ainda mais quando morre, ele espera 5 anos no mínimo para começar um processo. Veja como a igreja é sábia, porque maldito o homem que confia no outro homem. Mas nós podemos confiar nesse homem, porque ninguém viveu mais perto de Cristo, depois de Nossa Senhora, que São José. Viveu tão próximo, que ensinou o próprio Deus, aquele que fez todo o universo, aquele pelo qual tudo foi criado, ensinou Jesus a falar, a andar. Ensinou o Senhor do céu e da terra, o Rei dos Reis, a dar seus primeiros passos nessa terra. Imagine a honra desse homem, o único ser que escutou dos lábios de Jesus, depois do Pai do céu: papai, Abá, meu papaizinho. É muita honra, e ao ser honrado, cada vez que ele era honrado, ele se humilhava. Por isso que Deus o exalta. Por isso que Deus e nós aqui na terra temos que fazer como Deus, o exaltar. São José está exaltado no céu. Depois de Maria Santíssima, não tem um santo que seja mais honrado pelo Pai. Ah, você confia nesse homem? Eu vou direto a Jesus. E o Pai do céu confiou o que ele tinha de mais precioso, que era o seu divino filho, a São José. Quem sou eu? Quem é você para desconfiar dele? Quem sou eu para não confiar naquele que o Pai do céu confiou? Quem não sou eu para honrar, para querer imitar aquele que o Pai do céu honrou e quer apresentá-lo a toda a igreja como o nosso grande modelo de humildade, de serviço, de autoridade discreta, humilde, tolerante, misericordiosa, que ensina muito mais com os gestos, com as ações, do que com as palavras. São José não fala, como já ouvimos aqui, nenhuma palavra que o Evangelho tenha nos transmitido, mas dá um exemplo que a todos nós ajuda demais. Nesse dia, 5º da novena, não é? E agora vamos, quando ele volta à terra natal. O anjo de Deus havia dito a José em Belém: foge para o Egito e lá permanece até que eu te avise. Aqui a gente já vê a obediência. São José não questiona. São José escuta de Deus e age. Como Deus ama as pessoas obedientes, as pessoas que sabem obedecer. E eis que quando morre Herodes, ele aparece em sonho de novo a São José no Egito e lhe diz: levanta-te, toma o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel, pois já morreram os que tramavam contra a vida do menino. O santo sentiu-se encorajado ao ver que Deus manteve a promessa que lhe fora feito pelo anjo, e ele ficou feliz porque ele estava naquele exílio, uma terra pagã, uma terra longe da sua. Ao retornar à sua pátria, esperou a diminuição das angústias de Jesus e de Maria, que passaram 1 ou 2 ou no máximo 3 anos, segundo
a maior parte dos estudiosos no Egito. Ele levantou-se, diz o Evangelho de Mateus 2:21, tomou o menino e sua mãe e reentrou na terra de Israel. Aquela coragem provinha ter superado o pior, sentir sempre sobre si a proteção de Deus e por recomeçar no retorno uma vida que já conhecia. Mas justamente quando a coragem parecia dever tornar-se entusiasmo na pátria finalmente reencontrada, eis que um fato novo inverteu a situação. José, diz o Evangelho no versículo 22, capítulo 2 de Mateus, tendo sabido que era rei da Judeia Arquelau, no lugar de seu pai, receou ir para lá. Porque Arquelau, como pai, era tremendamente perverso. Arquelau, como seu pai, era capaz de matar qualquer um, especialmente qualquer um que ameaçasse tomar o seu trono. Então, São José se vê nessa situação que parece muito contraditória. Por um lado, a alegria de retornar, a coragem de ouvir a Deus e reiniciar sua vida em Canaã, na Terra Santa. Por outro, o medo. O que vai ser do meu filho? Não posso ficar em Belém. Vou ter que voltar para onde? Onde ele criou Jesus? Em Nazaré, onde ele mesmo já morava antes. Lembremos que quando Nossa Senhora estava grávida, houve aquele recenseamento, ele teve que descer para Belém, mas depois foge para o Egito, e depois, segundo o Evangelho de São Mateus, ele, com medo de Arquelau, vai para Nazaré. A nossa vida também é assim, é um misto de coragem, de alegrias, de sentir que Deus cumpre sempre sua promessa, que o mal sempre tem fim. Mas quando surge essa alegria, muitas vezes a gente tem que perceber que surge também o medo, os receios, novos problemas surgem. Então nossa vida vai ser sempre uma vida de alegrias e dificuldades, não só uma, mas uma e outra. Deus vai resolvendo um problema, mas também vai mostrando que existem outros. Para quê? Para a gente poder sempre viver de fé. O justo vive pela fé, não é? O justo vive de acreditar. Então a gente vive nessa dinâmica dos dias e das noites. A própria natureza mostra isso. Durante o dia, aquela alegria, o sol, a luz. À noite, quando a noite chega, o homem tem que se poupar um pouco mais, se retrair, porque à noite, você anotou que algumas feras só saem à noite? Os animais noturnos, por exemplo, não é? Você não vê nunca uma coruja de dia, é difícil. Você não vê uma onça de dia, muito mais difícil. Mas você vê todas essas feras à noite, os animais de hábitos noturnos. Por isso nós não somos da noite. Nós não somos da noite, somos do dia. Mas a nossa vida é feita de dia e de noite, de luz e de treva. Por isso, essa coragem, mas também temos que ter a humildade de aceitar os nossos medos, as dificuldades da vida. Mas sempre Deus dá uma saída. Não pode ficar em Belém, onde Ele queria, onde seria a terra de Jesus, porque Jesus é da tribo de Davi, que é a cidade, e ele é filho de Davi através de quem? De São José. Nossa Senhora também é da tribo de Davi, mas Jesus não é filho de mãe solteira. Oficialmente o casamento, eu já falei aqui, de São José com Nossa Senhora foi para que Jesus tivesse uma família, para que ele fosse honrado, para que ele, o Rei dos Reis, nascesse verdadeiramente da descendência de Davi, principalmente através do seu pai virginal, do seu pai adotivo, do seu pai putativo, que chamamos, ou do seu pai São José. Na hora do medo, na hora da coragem, primeiro,
É preciso pensar em Deus para lhe agradecer as forças físicas, morais, espirituais e intelectuais. Ele nos dá esses momentos de coragem, de alegria, para sentirmos menos cansaço do esforço e mais o prazer de superar as dificuldades que surgem com o sol de cada novo dia. Na hora do medo, por outro lado, é preciso pensar em Deus para invocá-lo como defesa, como conforto, para não sucumbirmos sob o peso da provação e não cairmos numa situação pior ainda. Seria blasfêmia também atribuir a Deus o fato de não termos conseguido superar as dificuldades. Ele sempre dá a graça. São José mostra isso, que Deus, Ele dá a coragem, dá a força, dá a alegria, dá a vitória, mas também Ele permite provações. Não vai nunca nos deixar sermos vencidos. Se a gente tiver fé, se a gente tiver oração, se permanecermos em comunhão com Ele, venceremos todas as dificuldades. Em síntese, pensar sempre em Deus, porque sem Ele a gente não vive. Na alegria e na saúde e na pobreza, na riqueza, de dia e de noite. Quem quiser praticar o bem, quem quiser amar sinceramente a nosso Senhor, só pode ser corajoso, porque sem força de ânimo não se adquire nenhuma virtude e nem mesmo se é piedoso. Mas o cristianismo não é só a religião dos corajosos, é a religião também daqueles que sentem às vezes as dificuldades, o peso da cruz, daqueles que, como Jesus, tem hora que dizem: meu Deus, por que me abandonaste? Mas logo em seguida tem coragem de dizer: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. São José nos ensina então a viver com grande conforto as alegrias, com grande coragem os desafios, mas quando vier também as provas, as dificuldades, mesmo com receio no coração, mesmo com as pequenas dúvidas ou até grandes, permanecer firmes na fé, sabendo que o Senhor que nos permitiu passar por elas tem sempre um ensinamento e Ele vai agir em nossa vida. Eu vou já concluir a novena a São José, para que Ele nos conceda essa graça da coragem e de vencermos todos os nossos medos.